Olá você, querido inscrito no canal, olá você, investidor de XRP, saudações de acordo com o horário que você recebeu este vídeo, André Renato aqui. A Lei Gênios é uma lei que está tramitando no Senado americano para favorecer a implementação das stablecoins na América do Norte. Vou conversar com você sobre esse artigo agora, esse assunto nesse vídeo, porque é muito importante para o crescimento do ecossistema da Ripple, claro, RLUSD, a stablecoin da Ripple, e com o crescimento da stablecoin, claro que o XRP é beneficiado. E essa lei é bem interessante porque ela vai dar um privilégio extra para as empresas, né, de stablecoins nativas da América do Norte. Então, vamos para a matéria para começar o domingo, agora 9 horas e 55 minutos. O dia é 18 de maio, domingão, aqui no Rio de Janeiro, um sol bem legal. Então vamos lá. Matéria de Coin Edition. Ela foi escrita por Isabela Ana. RLUSD da Ripple versus USDT da Tether. A Lei Gênios pode reformular a classificação das stablecoins. O rápido crescimento do RLUSD e o apoio do Genius Act, da Lei Gênios, podem levar o Ripple ao domínio. Capturar 50% do valor do mercado Tether pode impulsionar o XRP acima de $4 em meio a forte demanda. 50% do Tether é muita coisa, tá, gente? Então, devagar com andor, porque o santo é de barro, né? Indicadores técnicos mostram um momentum de alta, reforçando o potencial de rompimento do XRP. Depois que terminar essa matéria do CoinDition, nós vamos para o Grok da IA, que ele também analisou a possibilidade da lei e a gente vai conversar um pouquinho a partir do que o Grok, inteligência artificial, nos mostrou, ok? A lei Gênios para stablecoins, ela foi bloqueada dia 8 de maio, ok? No Senado americano, mas está desenrolando lá porque é uma lei que agrada os dois lados, ela é bipartidária. Porém, algumas pessoas ligadas a bancos regionais, principalmente bancos menores, estão fazendo um lobby muito forte e conseguiram bloquear a lei Gênios dia 8 de março, dia 8 de maio. Mas essa semana que começa agora, dia 19 de maio, começa hoje, né? Dia 18, amanhã é o primeiro dia útil, segunda-feira. Ela volta novamente para o Senado, mas ela já volta com mais força, né? Então, estão lá no Senado americano negociando o início da Lei Gênios, o início da votação, da implementação da Lei Gênios. Tal lá como cá, né? É um jogo de interesse, cada um cede um pouquinho, e enquanto não estiver agradando todo mundo, não vai a lugar nenhum. A Lei Gênios para stablecoins é, foi votada na semana passada e foi bloqueada, né? Analistas de mercado sugerem que esse desenvolvimento pode mudar o jogo para o ecossistema da Ripple, especialmente para sua stablecoin RLUSD. Essa ação legislativa, de acordo com a análise descrita no relatório, pode gerar benefícios significativos para a stablecoin da Ripple, potencialmente permitindo que ela conquiste uma grande fatia do mercado global de stablecoins. Uma grande fatia, ok, mas metade do que a Tether tem hoje, não. Não é possível num curto espaço de tempo e imediatamente, até porque a lei tem um prazo para entrar em vigor, né? Ela é sancionada, ela é votada e depois ela é acomodada. Então não é de uma hora para outra que tudo acontece, né? Se o RLUSD atingir 50% do valor do mercado de 150 bilhões do Tether, as implicações para o XRP poderão ser transformadoras. A gente só fica assim, né? De onde vem que o RLUSD pode pegar 50% do Tether? Né? Tem que ter calma, né? Um aumento na adoção do RLUSD não apenas solidifica a posição da Ripple no setor de pagamentos digitais, mas também proporcionaria o impulso necessário para elevar o XRP a novas máximas históricas. Sim, um aumento na adoção, ok. Tranquilo. É esperado um aumento na adoção do RLUSD? Claro que sim, se a lei Gênios passar. Mas daí a me pegar metade do supply da Tether, aí o pessoal que fica na audiência reclama de mim. Porque eles querem notícias extraordinárias, notícias que vão acontecer de uma hora para outra. Cara, na boa, escuta o que eu vou falar. O mercado de criptomoedas não é um caixa eletrônico. Tá? O mercado de criptomoedas não é um cassino. Aqui é um mercado como outro qualquer. Sim, ele tem mais volatilidade, ele oferece maiores ganhos, ele é mais rápido, mas não é um caixa eletrônico, onde tu põe $10, um caixa eletrônico multiplicado, onde tu põe, emite, bota ali no teu cartão $10 e sai do outro lado $100, $1.000. Não,
Isso aqui não é uma máquina de fazer linguiça que você coloca a carne de porco de um lado e sai a linguiça do outro. Não, não é botar aqui US$ 10, R$ 100, e lá do outro lado sair US$ 1.000, R$ 10.000, R$ 15.000. Não, cara, não é isso. Isso aqui é um mercado igual a qualquer outro, que precisa de maturação, precisa de tempo, e essas multiplicações absurdas um dia aconteceram sim. Óbvio que aconteceram e a gente sabe disso, tem exemplos demais aí, mas esse não é o momento para ficar imaginando que uma moeda vai valorizar 25 vezes, 30 vezes, com um salto mirabolante, como se fosse um salto quântico. Calma, gente. Calma. Muita calma nessa hora, ok? Vamos devagar. Um dia após o outro, e assim a gente vai longe. A adoção do RLUSD pode fortalecer a utilidade do Ripple. O RLUSD é negociado a cerca de $1 na pareada 1 para 1, com uma capitalização de mercado de 331 milhões de dólares. Nos últimos 5 meses, o valor da RLUSD multiplicou por 6. Esse ritmo de crescimento, se sustentado ou acelerado pela clareza regulatória, pode colocar RLUSD na vanguarda das stablecoins lastreadas nos Estados Unidos. Então vamos lá. O que multiplicou por 6 foi o market cap da RLUSD, ok? Porque a RLUSD é $1. Ela é pareada a dólar, ela é estável, ok? O que aumentou não foi o valor da RLUSD em termos de stablecoin, sim a capitalização de mercado, que no fundo é a mesma coisa, mas não é o valor da moeda, stablecoin, como você vê. Valor da XRP valorizou 10%. A XRP tem volatilidade. A RLUSD é 1 para 1. Então, quando você vê o valor da RLUSD aumentou, está se referindo a market cap, a valor de mercado, ok? Não o valor monetário, o valor unitário da moeda. A Lei Gênios favorece stablecoins nacionais e visa modernizar sistema de pagamento obsoleto. Com apoio bipartidário e aprovação regulatória, o RLUSD está bem posicionado para se beneficiar de um êxodo de capital de ativos emitidos no exterior, como o Tether USDT. Essa é a grande questão. A Tether, ela tem origem na Califórnia, mas depois ela abriu uma holding, cresceu e foi para Ilhas Virgens. Então, hoje, a origem da Tether é Ilhas Virgens, não é América do Norte. Então, isso pode implicar a Tether na América do Norte, pode levar faturamento para as stablecoins nativas, inclusive RLUSD, mas ela não é a única, ok? Então, tem outras stablecoins nativas da América do Norte que não seja somente a RLUSD. Se a RLUSD capturar pelo menos metade do domínio da Tether, isso equivale a um valor de mercado de 75 bilhões de dólares, o que não vai acontecer, ok? Não vai ser. Primeiro que a Tether não vai perder metade do mercado, provavelmente não. A Tether pode fazer também um movimento e voltar a emitir títulos e ser americana, porque a origem dela é americana. E as outras stablecoins também americanas vão se beneficiar, não só a RLUSD. Então, dizer que todo o faturamento que vai sair da Tether, se sair, vai direto para a RLUSD, é muito especulativo. Tal influxo aprofundaria a liquidez na rede da Ripple e aumentaria a demanda transacional por XRP. Esse cenário poderia levar o preço da XRP impulsionado por serviços públicos acima de $3 e possivelmente além de $4, dependendo do sentimento geral do mercado e da participação do varejo. Percebe que também altamente especulativo essa ideia de $4. No momento da publicação, vamos ver o quanto está hoje, agora, nesse momento XRP. A XRP está enfrentando aí uma queda do Bitcoin, né? Então, ela está junto do mercado, está 2,39. Só que assim, pessoal, a XRP, ela, dia 19, que é amanhã, tem, se tudo der certo, né? E nada sair do script, tem a entrada do CME amanhã, né? Dia 19 de maio. Então, está se falando muito, quer ver? Vamos buscar aqui, ó. Em tudo quanto é lugar está se falando sobre isso. É, ó, BitMEX anuncia grande movimento da Ripple antes do lançamento dos contratos futuros da XRP na CME essa semana, ou seja, amanhã, dia 19 de maio, futuro do XRP na CME, se tudo continuar do jeito que está agora, se não sair do script. Vou fazer esse vídeo na sequência para vocês.
Então, XRP agora, no momento, 10 horas e 4 minutos, do dia 18 de maio, XRP sendo cotada a 2,39. Reflete uma ligeira alta, né? Vamos dizer assim, porque ontem chegou a bater 2,34. E esse movimento é um movimento de realização de lucros do Bitcoin. O Bitcoin caiu, está se organizando ali, está fazendo um suporte, né, em 103, 102 alto, 103, 102 alto, 103 alto, está naquela faixa de preço e o mercado acompanha, né? E XRP caiu 11%. Também levado ali um pouco, não muita coisa, mas a decisão da Analisa Torres, juiz Analisa Torres, em não aceitar o acordo, apontando ali erro processual, também influenciou para a XRP dar uma quedinha. Não foi a razão principal determinada, não foi a razão determinante, mas sim, XRP sofreu um pouquinho com essa decisão, mas o principal fator da XRP cair, como todo o mercado, foi a queda do Bitcoin, né? O Bitcoin chegou a bater 105, 106, não segurou a realização de lucro que é normal, jogou a 102 baixo, 102 alto, e agora está nessa faixa de preço 102, 103, 102, 103. A linha MACD está acima da linha de sinal, um sinal de momentum positivo. Além disso, o histograma permanece em território de alta. O RSI está em 53, sinalizando condições neutras, mas mostrando espaço para um movimento de alta antes de atingir nível de sobrecompra. O comportamento histórico reforça o otimismo. Em dezembro de 2024, o XRP disparou mais de 70% após a aprovação regulatória da RLUSD. Na verdade, ele disparou mais de 70% por causa da eleição de Trump, né? Depois ele foi disparando sem parar e chegou a dar 600% de valorização. Né? De novembro de 2024 a fevereiro de 2025, XRP valorizou 580%. Se a RLUSD ganhar força como opção de pagamento convencional na América, uma recuperação semelhante ou maior é concebível. Sim, levando em conta que não é somente a RLUSD, que é uma stablecoin nativa da América do Norte. Ok? Vamos lá. Resposta do Grok. Né? Perguntei ao Grok, defina a lei Gênios sobre stablecoin. Aí eu vou te dar alguns insights, né? Não vou ler a matéria toda. Lei Gênios, ou Gênios Act, é uma proposta legislativa dos Estados Unidos para regular stablecoins, mas parece ter enfrentado resistência recente no Senado. Sim, dia 8 de maio. Pesquisa sugere que define regras para emissores, reservas e proteção ao consumidor, mas sua aprovação é incerta. Há controvérsia com preocupações de segurança nacional levantadas por democratas, dificultando o avanço. Esse é um projeto de lei bipartidário, ok? Tanto republicanos como democratas apoiaram o projeto. A questão é que alguns democratas eles estão ligados a bancos regionais, bancos que têm uma certa ingerência, uma certa influência no Senado. E esses bancos estão querendo atrasar de tudo quanto é maneira, ou até mesmo impedir a criação de stablecoins. Sabemos que é uma luta perdida para os bancos, eles podem atrapalhar, demorar, se prepararem, mas impedir não, porque o mundo está virado em stablecoin. Então, se a América do Norte não transformar os seus meios de pagamentos em stablecoins, se não usar as stablecoins como ponte de pagamentos, principalmente transfronteiriços, a América do Norte vai perder muito mercado. Porque o mundo está indo para essa direção. As grandes empresas americanas estão querendo se transformar, estão querendo também criar suas stablecoins. As sete magníficas querem as suas stablecoins. Então, o Senado precisa aprovar isso o mais rapidamente possível, com pena e podendo ver algumas dessas super empresas criarem mecanismos para ter suas stablecoins registradas fora da América do Norte. E aí, né, não vai adiantar nada, só vai piorar o quadro, né? A Lei Gênios, oficialmente chamada Building and Establishing National Innovation for USA Stablecoins Act de 2025, a Gênios Act é uma proposta para criar um marco regulatório para stablecoins dos Estados Unidos. Stablecoins são criptomoedas atreladas a ativos, como dólar, para manter valor estável. A lei busca equilibrar inovação com proteção ao consumidor e estabilidade financeira. Principais pontos. Define os principais pontos da Gênios.
define stablecoins de pagamentos como ativos digitais para transações com valor fixo de resgate. Exige que emissores sejam aprovados por reguladores federais ou estaduais e mantenham reservas em dólares, como títulos do Tesouro. Estabelece supervisão, com regras de capital, liquidez e combate à lavagem de dinheiro. Não considera stablecoins como valores imobiliários ou commodities, mas enfrentou bloqueio no Senado em 8 de maio de 2025, devido à preocupação de segurança nacional. Sim, foi o que eu falei. Alguns democratas bloquearam, apesar de ser uma lei bipartidária, alguns democratas conseguiram bloquear o início do processo no Senado americano, mas é uma questão de negociação, né? Lá como cá acontece isso. Política é tudo igual, né? Agora, olha que interessante. Combate à lavagem de dinheiro, ok? Essa é uma situação bem delicada que é muito importante a gente pontuar. O mercado de criptomoedas, ele tem como premissa, como base de sustentação, como uma das leis, a descentralização. Se tem descentralização, não é amigável para as stablecoins um processo de combater qualquer tipo de situação que aconteça dentro de uma stablecoin. Por exemplo, lavagem de dinheiro. Eles não têm essa preocupação e não querem ter a preocupação de vigiar, de olhar, de controlar. Por isso, o mercado de criptomoedas existe. É porque ele é um mercado que ele é contra todos os tipos de bloqueios e leis e controle dos Estados Unidos e todos os países. Ok? Os controles governamentais não combinam com o mercado de criptomoedas. Só que tem um detalhe. Para que essas stablecoins sejam aprovadas na América do Norte, além do combate à lavagem de dinheiro, essas stablecoins elas têm que ter um mecanismo de congelamento de criptomoedas, de congelamento de ativos. Ou seja, se acontecer alguma coisa dentro da RLUSD, hacker, desvio, roubo, falcatrua, suspeita de lavagem de dinheiro, a RLUSD ela tem que colocar em prática um mecanismo de congelamento dos ativos, congelamento das moedas dentro da blockchain. E esse congelamento, essa ferramenta, esse protocolo, ele não é amigável às criptomoedas. Então, como a RLUSD e por que a RLUSD tem esse mecanismo? Porque a XRP Ledger está criando uma DeFi institucional com compliance, com regulação, com regulamentação para atender ao mercado institucional. A XRP Ledger está preparada para atender ao mercado institucional. Então, ela criou o mecanismo de combate à lavagem de dinheiro e criou o mecanismo de congelamento de RLUSDs, o congelamento de unidades de stablecoins, justamente para atender uma exigência das instituições, dos governos, das grandes empresas, dos grandes bancos. Então, quando você parar para analisar, isso é fundamental. A blockchain tem mecanismo de congelamento de moedas, tem mecanismo de congelamento de stablecoins. Por qualquer sinal de fraude, lavagem de dinheiro, é possível congelar? É possível retornar com essas moedas para dentro da blockchain? Sim, é possível. Isso é fundamental para a aprovação da blockchain. O status atual. Parece que a lei tenha, mesmo que a lei tenha tido apoio bipartidário, a aprovação está em risco. Um ex-post recente mencionou que até apoiadores democráticos, como Kirsten Gillibrand, mudaram de posição, citando segurança nacional. Isso sugere um debate contínuo. Sim, é o que eu falei, é um lobby de alguns bancos, principalmente bancos regionais, que estão usando os democratas para bloquear a entrada da Actius, né, da Genius Act. Análise de lei Genius ou Guild and Established National Innovation for USA Stablecoins Act. Revela uma proposta legislativa complexa nos Estados Unidos, voltada para regulamentar stablecoins. Ok? O contexto e introdução: Genius foi introduzido no Senado em 4 de fevereiro pelo senador Bill Haggart, com o copatrocínio de Tim Scott, Kirsten Gillibrand e Cynthia Lummis.
A legislação busca estabelecer um marco regulatório federal para stablecoin de pagamento, respondendo à crescente adoção dessas moedas no ecossistema financeiro digital, especialmente para transações rápidas e baratas. No entanto, sua trajetória enfrentou obstáculos com um bloqueio do Senado de 8 de maio, levantando questões sobre seu futuro. Quem está bloqueando, gente, é a galera anticripto, né? Principalmente os mais próximos do governo anterior, que eles estão buscando de tudo quanto é maneira, qualquer razão que eles possam colocar em prática para atrapalhar o governo dos republicanos. E aí eu não estou tomando partido de um lado ou de outro. Eu estou tomando partido do nosso mercado de criptomoedas. Vai ser bom para o mercado? Vai. Tem que torcer para aprovar e falar para aprovar, e lá na América fazer lobby também para aprovar. Porque tem um lobby de um lado e tem um lobby do outro lado. Né? Aí vem definição, escopo, né? Você já sabe o que é uma stablecoin, o que é o Genius Act, né? Não bancos qualificados federalmente, aprovados pelo Office of the Comptroller of Currency, OCC, subsidiárias de instituições depositárias seguradas, né? Entidades qualificadas estaduais. Emissores devem ser incorporados aos Estados Unidos. Isso aqui é importante também, tá, gente? Demonstrar condição financeira sólida, fornecer informações sobre diretores, acionistas e cumprir fatores de segurança e solidez. A decisão de aprovação deve ocorrer até 120 dias, com possibilidade de negação por atividade insegura ou insustentável. Ser um emissor permitido confere direitos exclusivos de emissão, enquanto não permitidos são tratados como não dinheiro para fins contábeis, margem de valores imobiliários, derivados e pagamentos no atacado. Então, isso aqui, os emissores devem ser incorporados nos Estados Unidos, é o que chama mais atenção dos gênios em favor da RLUSD e das outras stablecoins nativas da América do Norte. Um aspecto central é a exigência de reservas, que devem ser respaldadas um, por ativos como moedas cédula dos Estados Unidos da América, depósitos no Federal Reserve, depósitos à vista, títulos do Tesouro, certos acordos de recompra, reverso e fundos do mercado monetário. Essas reservas podem ser tokenizadas ou em forma natural, mas não há garantia de elegibilidade para uma conta mestra. A divulgação pública é obrigatória, com publicação mensal no site da composição de reservas, stablecoin em circulação e exame por uma firma de contabilidade registrada. CEOs e CFOs devem certificar o regulador e emissores com mais de 50 bilhões de dólares em emissão não reportados à SEC. Precisam de auditoria anual divulgada ao regulador. Não é uma coisa simples não, tá, gente? É bem pesadão e não é para qualquer um não, tá? Ter 50 bilhões em emissão inicial. Auditoria anual, 50 bi é dinheiro para raio. Ah, tá. Se eles tiverem mais de 50 bilhões, né, eles devem se reportar à auditoria anual divulgada ao regulador. Beleza, entendi. Aí fala sobre requisição de resgate, atividade não relacionária, supervisão de jurisdição, né? Jurisdição estadual, tem bastante coisa, gente. Data de entrada em vigor, a lei entra em vigor 18 meses após a promulgação, 120 dias após regras finais, né? Aí vem aqui uma tabela. Aspecto, incorporação, deve ser nos Estados Unidos, ou seja, a stablecoin tem que ser nativa da América do Norte. Aprovação, OCC aprovou ou estadual, decisão é até 120 dias. Condição financeira, demonstrar solidez, fornecer informação de diretores e acionistas. Reservas, 1 para 1, pareado em dólar, divulgação mensal, auditoria para valores acima de 50 bi, ok? Agora sim, a auditoria é para valores acima de 50 bi. Resgate, procedimentos oportunos, proibição de penhorar reservas. Capital e liquidez, padrões de risco, sem limite de emenda da emenda Collins. AML, classificados como instituições financeiras, obrigações completas. Supervisão varia. Pode ser federal, estadual ou conjunta com base no volume e tipo. Vamos para a conclusão. O Genius Act representa um esforço para regulamentar stablecoins com detalhes extensos sobre emissores, reservas e supervisão. No entanto, seu avanço está em risco com um bloqueio recente no Senado e debates contínuos. A pesquisa sugere que, se aprovado, poderia fortalecer a posição dos Estados Unidos no ecossistema de pagamentos digitais,
mas a incerteza atual destaca a necessidade de consenso político. Ok? Agora eu perguntei, a Lei Gênios favorece stablecoins nativas nos Estados Unidos da América? Outra pergunta ao Grok. A Lei Gênios parece favorecer stablecoins nativas dos Estados Unidos, mas não é explícito. Pesquisa sugere que requisitos como reserva em dólares e supervisão americana beneficiam emissores baseados nos Estados Unidos da América. Há controvérsias, com críticos dizendo que pode favorecer grandes instituições americanas, enquanto outros veem barreiras para estrangeiros. Legal. Vamos passar batido, fala sobre a Lei Gênios e vamos para a conclusão. Embora a Lei Gênios não declare explicitamente um favoritismo por stablecoins nativas dos Estados Unidos, seus requisitos, como incorporação nos Estados Unidos, reserva em dólares e supervisão por reguladores americanos, criam um ambiente que favorece naturalmente stablecoins emitidas por empresas americanas e atreladas ao dólar. Isso pode dificultar a operação de stablecoins não nativas ou não atreladas ao dólar sobre esse quadro regulatório, refletindo uma complexidade que continua a ser debatida. Qual a origem da Tether? Outra pergunta para o Grok. A Tether foi lançada em julho de 2014 como Hellcoin por Brock Pierce, Reeve Collins e Craig Sellers. Primeiro token foram emitidos em 6 de outubro de 2014 na blockchain da Bitcoin, usando o protocolo Omni. Em novembro de 2014 foi renomeado para Tether, tornando-se uma das primeiras stablecoins. Aí vem dizendo aqui, tá? Piriri, 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 o que é a Tether? Relatório, piriri, piriri. Falando da Tether. Parará, parará. Data de fundação. O projeto foi anunciado em junho de 2014, inicialmente sob o nome de Hellcoin. Um artigo de Wall Street Journal destacou a proposta de uma moeda digital respaldada pelo dólar para resolver a volatilidade do Bitcoin. Localização. A empresa foi estabelecida como uma startup baseada em Santa Mônica, Califórnia, refletindo o hub de inovação tecnológico da época. Localização inicial, ok? Aí vai falando, bli, 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 piriri, 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 vem falando da Tether, papapá, pipipó. Incorporação. A Tether Limited, responsável pela emissão dos tokens, é uma subsidiária totalmente pertencente à Tether Holdings Limited, incorporada nas Ilhas Virgens Britânicas. A empresa também mantém escritórios na Suíça, refletindo uma estratégia de localização global, ou seja, a Tether não é nativa da América do Norte. Aí vem aqui o resumo da Tether, fundadores Brock Pierce, Reeve Collins e Craig Sellers, data de fundação julho de 14, nome inicial Hellcoin, primeiros tokens emitidos em 6 de outubro de 2014 na blockchain do Bitcoin, renomeada em 2014 para Tether, tecnologia base, protocolo Mastercoin, Omni, baseado em white paper de 2012 de J.R. Willett, incorporação, Tether Holdings Limited, Ilhas Virgens Britânicas, escritórios na Suíça. Então, é isso, ok? A conclusão é dizendo que a Tether, aquilo que você já sabe, dos fundadores e blá, blá, blá. Porém, a Tether não é nativa da América do Norte nesse momento. Pode se tornar novamente? Pode. Se as stablecoins saírem e a Tether for prejudicada, ela pode mudar isso aí? Pode. Mas nesse momento a Tether não é americana. Ela é uma empresa da Ilhas Virgens, início americano, mas se transformou em Ilhas Virgens, foi para lá e pode retornar? Sim. Mas nesse momento, as stablecoins, a Lei Gênios, ela favorece as empresas nativas e exclui Tether, porque a Tether não é nativa da América do Norte nesse momento. Esse momento é 18 de maio de 2025. Curtiu? Valeu? Então deixa teu like aí. Primeiro do dia, primeiro do domingo, primeiro vídeo de domingo. Se você for novo por aqui e não for inscrito no canal, se inscreva, por favor. Ativa a notificação, ativa o sininho para você receber a atualização do YouTube, ok? Eu coloco um vídeo aqui, o YouTube te avisa. Simples assim. Aqui funciona um canal de notícia. Você já percebeu que aqui é como se fosse um portal de notícias. Você vem aqui e se atualiza com a informação que eu coloco aqui. Pesquisa também do jeito que eu faço, na inteligência artificial da sua preferência. Pensa com a sua cabeça.
Não pensa com a cabeça dos outros. Analisa, reflete tudo que eu falei aqui e, por sua conta e risco, decide o que fazer no mercado das criptomoedas. Eu não sou mentor financeiro, não sou consultor financeiro e não te dou indicação de compra ou venda de nenhum ativo digital, ok? Você vai tomar sua decisão por sua conta e risco. Grato pela sua presença no vídeo, grato pela sua presença no canal, grato por estar aí do outro lado emprestando seu tempo, seu bem mais precioso. Nosso trato de todo vídeo. Já deu like? Aqui, ó. Põe, põe, põe. Dá o like aí, por favor. Se gostou, legal. Se achou que vale a pena, compartilha. Tá bom? Compartilha o link desse vídeo, que você vai me ajudar muito. E esteja no próximo vídeo. Um grande abraço. Próximo vídeo eu vou falar sobre surpresa. Vai ser uma surpresa para você. Vou falar sobre o lançamento dos futuros da CME amanhã, dia 19 de maio. Um grande abraço, a gente se vê na jornada. Tchau, tchau.